todos, bom dia a todas que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, também pelas redes sociais do prefeito Antônio Almas. Lembrando também que nós estamos transmitindo esta live através da página do Infolibras JF para a comunidade surda de Juiz de Fora. E nesta manhã de sexta-feira, dia 28 de agosto, nós iniciamos essa transmissão online com o prefeito de Juiz de Fora, que vai trazer aí informações sobre a pandemia do coronavírus na cidade e as informações que todo mundo espera aí sobre funcionamento, sobre retomada de algumas atividades comerciais. Então já vamos falar sobre as academias, sobre os clubes, também sobre a questão das feiras da Avenida Brasil, da Praça Antônio Carlos. O pessoal dos internatos de saúde também hoje vão ter a sua resposta. Então, prefeito, como temos muita coisa hoje, eu já vou dar o meu bom dia para o senhor e já vou começar com a primeira pergunta, né? Sempre focando na questão da pandemia, na questão sanitária. Como está o cenário atual da pandemia em Juiz de Fora? E uma questão que as pessoas comentam muito, essa retomada de alguns setores do comércio, de serviços, que ocorreu nos últimos tempos com o Minas Consciente, está impactando de alguma forma o cenário epidemiológico? Bom dia, prefeito. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de manifestar mais uma vez a minha satisfação de estar aqui como prefeito da cidade, fazendo aquilo que é da minha obrigação, prestar contas à cidade de Juiz de Fora. Obviamente, Reinaldo, que quando a gente olhava lá atrás por um futuro que nos aguardava e que pouco nós conhecíamos sobre essa pandemia, sobre essa doença que começou a se manifestar de forma efetiva no final do ano passado e que passou a assolar todo mundo, muitas dúvidas apareceram, mas a gente tinha dois objetivos claros. Para que a gente teria que fazer a redução da curva, o achatamento da curva, para com isso preparar o cenário assistencial para um bom momento que evitasse o seu colapso e com isso a gente não enfrentasse situações como aquelas que a gente experimentava ver pela televisão, por exemplo, relacionada à Espanha, à Itália. Obviamente que isso é uma doença que veio, o vírus, coronavírus, ele veio para ficar nessa nova forma sua de apresentação, causando a Covid-19. Ele veio para ficar, ele não é um vírus que vai acabar. Nós podemos ver tantas outras infecções virais que aconteceram, como o sarampo e tantas outras, que ao desenvolver a vacina nós tivemos um pouco mais de segurança. Mas o sarampo é o grande modelo que a gente pode ter, que na medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a desacreditar no processo de realização de vacinação e o que nós temos hoje uma retomada. Então não adianta a gente achar que com a chegada da vacina nós vamos voltar nós vamos chegar a ter a eliminação do vírus. Não é isso que vai acontecer. Então nós temos que aprender a conviver com ele. Infelizmente, no Brasil, nós estamos experimentando uma coisa diferente de vários países, onde nós tivemos uma evolução mais rápida para a queda dos índices de transmissibilidade e, com isso, com diminuição do número de internações, com o número de óbitos, né? Nós estamos vivendo no Brasil já há meses um platô onde nós temos uma grande taxa de óbitos ainda e um índice de transmissibilidade muito alto. Bom, com isso, o que acontece? Obviamente que qualquer flexibilização que aconteça, ela vai ter porque ela permite, as pessoas vão saindo do isolamento, elas vão se permitindo correr o risco de contaminar mais. Então esse impacto existirá, né? E por outro lado, os óbitos eles vão se acumulando também ao longo do tempo. Tudo que a gente buscou lá atrás, o que era? Era a gente ter o mínimo de óbitos possível. Com certeza, nenhum de nós está tranquilo por hoje a gente já ter atingido a marca de 157 óbitos em Juiz de Fora. Gostaríamos de ter uma marca muito menor.
mas isso em função, e eu acredito nisso, que nós conseguimos fazer o dever de casa. Conseguimos achatar a curva, ganhamos tempo para que a gente pudesse fazer uma melhor adequação do sistema de saúde, com a garantia de mais unidades de terapia intensiva, e com isso poder ter hoje, até hoje, não faltou assistência a ninguém. Então, isso é para poder contextualizar de que essas flexibilizações com certeza levarão a uma maior exposição e um risco maior. Mas também o setor, as pessoas, todos nós já estamos num processo de esgotamento, um processo de que, independente daquilo que o poder público determinar, independente das deliberações, há uma volta das pessoas às ruas. Agora, essa volta precisa ser consciente e nós vamos ter tempo aqui de falar disso em algum momento. Mas o Minas Consciente, que é um projeto, é um programa que busca a retomada das atividades econômicas, o que ele está trazendo de novidade agora, na onda amarela, é a flexibilização daquilo que são atividades que eles não consideravam como essenciais no programa. Que são atividades que estavam na onda verde, né? E que, como a gente pode começar agora a falar das academias, né? Sim. Dos clubes e as agências de viagem, que foram as 3 mudanças aí, né? Da onda verde para a onda amarela. A agência de viagem é tranquilo, né, prefeito? O risco de contágio é pequeno, né? A aglomeração é quase... não existe, né? Então não existe grande prerrogativa com relação a isso, né? Exatamente. A agência de viagem, então, nós não precisamos falar além daquilo que já está no decreto. O decreto já permite a volta, e então todas as agências, desde que observado todos aqueles protocolos, né? De que haja distanciamento das pessoas nas agências, que haja a utilização de máscara pelas pessoas, tanto da agência quanto de quem vá até lá, a disponibilização de álcool em gel. Então, esses protocolos são protocolos simples na agência de viagem. Então, pronto. Agora academias, prefeito, que liberou no sábado, no dia 22, através do Minas Consciente, e aí ficou aguardando a reunião do comitê, que aconteceu ontem, o comitê municipal. Como então fica o funcionamento das academias, dos espaços de condicionamento físico em Juiz de Fora, de acordo com o Minas Consciente e com as liberações do Comitê Municipal de Juiz de Fora? O Minas Consciente, inclusive, teve esse questionamento que ficou durante toda a semana, porque como a deliberação do Minas Consciente ocorreu após a reunião do Comitê Municipal, então ficou muito incerto como que isso ia funcionar, né? Mas é bom que todo mundo recorde que no decreto municipal está estabelecido lá que, ao ser feita qualquer mudança de onda no Minas Consciente, essa mudança de onda já se aplica diretamente em Juiz de Fora. E o que pode acontecer, como é possível isso, e determinação, e já é definição judicial, o município ele pode ser mais restritivo, então nós aguardaríamos para tomar alguma decisão mais restritiva ou não na reunião da quinta-feira. Mas enquanto isso não acontecesse, estavam valendo os protocolos todos que já estavam contidos no Minas Consciente. Então, com relação às academias de ginástica, né, toda essa atividade de condicionamento físico, elas estão autorizadas a funcionar. Agora, o Minas Consciente não tratou objetivamente disso com relação às aulas coletivas. Então, com relação às aulas coletivas, zumba, spinner e outras atividades. Aulas de dança, né? Aulas de dança. De forma geral. Elas têm algumas restrições. Por exemplo, o espaçamento entre as pessoas tem que ser de 10 metros quadrados. Fica mais ou menos manter 3 metros entre uma pessoa e outra. Aí tem que lembrar que nas outras questões a gente fala em 2 metros, nessa questão de atividade física, por conta de um risco maior de liberação de gotículas, principalmente nessas atividades coletivas que as pessoas cantam, falam, então tem que observar esses 10 metros quadrados sem nenhum tipo de contato físico. Então, são atividades de prática individual, né?
E é importante chamar a atenção aqui, isso vai valer para outras situações também, a questão da utilização de vestiários. Os vestiários devem ser restritos a 2 ações só, como lavatórios e sanitários. Então não se pode, por exemplo, eu sei que isso as pessoas vão ter algumas dificuldades, mas nós temos que entender que nós estamos vivendo um novo normal, né? Então as pessoas que vão para a academia têm que saber que lá elas não poderão tomar banho. O banho nesses vestiários das academias está no protocolo como não possível de ser realizado. Por outro lado, um pouco diferente daquilo que estava previsto no Minas Consciente, que o Minas Consciente permitia que a pessoa chegasse na academia de máscara, retirasse a máscara, fizesse a sua atividade e aí sim ela retomasse a máscara. Nós estamos orientando, determinando que seja a máscara faça parte também durante a atividade física. Então, toda essa proteção é importante. As academias com atividade aquática, né, elas não poderão, a utilização da piscina não poderá ser superior a 30% daquilo que já era praticado. Tá? E todo esse monitoramento da aplicação prática é de responsabilidade da direção do estabelecimento. E aqui eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar, com relação a tudo isso. Toda essa retomada de atividades, primeiro, todos nós sabemos de como tem sido difícil para as pessoas não ter a sua atividade sendo realizada e, com isso, ter dificuldades financeiras enormes. Todos nós sabemos disso. Agora, preciso que, ao retomar essas atividades, a gente se comprometa em garantir a segurança, para que a gente não aconteça em Juiz de Fora o que tem acontecido em tantos lugares. O efeito, como eu já disse aqui numa outra live, o efeito ioiô, né? A gente flexibiliza, aí a gente tem uma retomada grande de casos, aí nós voltamos, aí temos que fechar de novo. Nós não podemos nos permitir isso. Precisamos todos nós sermos bastante responsáveis nisso. Mas com relação ao poder público, eu posso dizer a vocês, e eu tomo aqui, como já tomei em outras situações, a fala do primeiro-ministro português na época da flexibilização das atividades em Portugal. Não teremos nenhum pudor em retomar ações mais restritivas se qualquer risco sanitário se estabelecer. Então é importante, vamos nos ajudar, todos nós. Se nós queremos que as atividades das academias se mantenham, vamos seguir as regras. Isso vale não só para os responsáveis pela direção desses equipamentos, desses estabelecimentos, mas vale também para nós enquanto usuários. Principalmente para os usuários, né, que são a grande maioria, né? Essas pessoas, se nós cumprirmos o nosso papel, acabou o problema. Então, prefeito, a academia, então, além daquelas determinações do Minas Consciente, que já foram amplamente divulgadas, né? Limpeza a cada 2 horas, limpar os equipamentos a cada utilização, tentar agendar o horário. Então, além daquilo que está proposto no Minas Consciente, vale essas outras prerrogativas que o senhor divulgou aqui, não é isso? De uma forma geral. É importante sempre lembrar que, inclusive no próprio portal da Prefeitura, todos esses protocolos estão lá. Mostrar aqui a cartilha. Inclusive, hoje vai ter as alterações de academias e outras alterações que vão acontecer. Exatamente. Isso já está definido lá. O que nós estamos aqui é trazendo aquilo que possa ser alguma novidade no processo, para que a gente possa caminhar de maneira, inclusive, distensionar todas as relações. Nós não precisamos ser agentes de conflitos. Nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, sermos agentes de paz, de boas relações, de respeito um para com os outros. Prefeito, ainda nessa questão das atividades, né, de condicionamento físico, atividades esportivas de lazer,
tem também essas outras atividades, como quadras esportivas, né, que também foram liberadas dentro dessa mudança do Minas Consciente. O que se pode funcionar nessa área, dentro dessa mudança do Minas Consciente e com as prerrogativas terminadas pelo comitê na noite de ontem, prefeito? Bom, o que é importante chamar a atenção, por exemplo, está sendo permitido a retomada de escolinhas de esportes coletivos, mas tem que ficar claro que porque a escolinha, ao contrário da prática, por exemplo, da pelada, ela tem atividades que as crianças que estão nas escolinhas podem fazer de forma mais distanciada. Agora, então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo liberando as escolinhas, a prática dos jogos coletivos não está liberada, né? Então, as escolinhas podem retomar, fazer lá. Ontem, na reunião do comitê, a gente ainda brincou com a situação de retomar uma prática lá da minha infância, que hoje a gente não vê muitos meninos fazerem, que era a brincadeira do gol a gol. Você marcava um gol de um lado e do outro, ficava um em cada gol chutando a bola para lá e para cá. Isso daí pode ser permitido, esse tipo de coisa. O que não é o jogo, a pelada em si mesmo, não está, inclusive sendo proibido a alocação de campos ou quadras de futebol estão proibidas, né? Nesse primeiro momento. Vamos dar mais um tempinho, nós estamos avançando. É bom que se diga isso para a comunidade de Juiz de Fora, entre os vários parâmetros epidemiológicos, sanitários que a gente tem, que o Minas Consciente acompanha e que nós acompanhamos aqui pela equipe da Prefeitura, também com a participação, inclusive, da Universidade Federal, que tem emitido notas técnicas a respeito do assunto. Nós estamos, sim, com alguns dados favoráveis. Tem um dado que nos preocupa a todos. Nós estamos com uma questão do número de óbitos ainda muito alto. Até a própria leitura do número de óbitos, a gente tem que ter um pouco cuidado, porque, na verdade, eles podem não expressar integralmente a realidade de hoje, porque eles podem trazer, e a semana passada, por exemplo, que foi uma semana que a gente teve um número ainda um pouco maior de óbitos, talvez o número apresentado lá foi o maior número de óbitos nos últimos tempos, mas ele trouxe, inclusive, informações de revisão de óbitos de semanas epidemiológicas anteriores. Então, isso não traz essa configuração exata daquilo que está se apresentando na leitura nossa quando nós olhamos para o painel, porque a gente olha para o painel e ele não consegue informar isso, as datas dos óbitos e tudo isso. Mas, com isso, vamos dar um pouquinho de tempo, nós estamos conseguindo avançar, então, pedir, como todo peladeiro, principalmente o peladeiro que não sabe jogar bola como eu, está todo mundo ansioso para voltar para as quadras, a molecada está com vontade de voltar para os campos de várzea, né? Queremos fazer todas as nossas retomadas, mas não é ainda o momento. Perfeito. Então, as quadras de futebol e campos de futebol estão vedados de funcionamento, inclusive os campos de várzea da Prefeitura, né? Todos de uma forma geral, né? Especialmente os campos de várzea da Prefeitura. E aí a gente pede para que esses campos sejam exemplos. A gente sabe que a meninada entra, vai bater pelada, mas vão tentar, aqueles que têm a responsabilidade para organizar esses campos, de educar, no sentido de orientar que ainda não é o momento. Agora, aquelas atividades que são... E as outras quadras? Como ficam as outras quadras, prefeito? Vale a mesma questão da prática. Por exemplo, a peteca, o Juiz de Fora nem tem essa tradição tanta de peteca, mas a quadra de tênis está permitida, porque é um de um lado e outro de outro. O futevôlei, por exemplo, é uma permissão. Agora, nada disso pode ser com público. Então, não pode eu promover um campeonato, um torneio de futevôlei,
aonde as pessoas vão ter acesso. Pode ir lá um do lado, porque raramente vai haver um contato nessa situação, né? Mas isso vai poder atuar. Mas não posso ter lá torcida, não posso ter muitas duplas esperando e se aglomerando. Então, o importante, a palavra de ordem é evitar aglomeração. Então, isso é fundamental que a gente entenda dessa forma. E tem outras atividades que estão contempladas no Minas Consciente que não são da nossa rotina. Então, precisamos ter esse convencimento aí de entender dessa forma. Prefeito, outra questão também é a questão dos clubes sociais, né? Os clubes sociais esportivos e similares foram liberados também, passando da onda verde para a onda amarela, juntamente com as academias, no dia 22 de agosto. Só que o Minas Consciente não trouxe nenhum tipo de protocolo. Então, de acordo com a reunião de ontem do Comitê Municipal, como que fica determinado o funcionamento dos clubes de Juiz de Fora? Olha, os clubes de Juiz de Fora, primeiro uma discussão que a gente já avançou, mas que traria uma restrição no número de pessoas que poderiam frequentar. Então, não poderia, a capacidade máxima de utilização dos clubes seria de 30%, levando em consideração aquilo que já está previsto na autorização dada pelo Corpo de Bombeiros. Mas o que na verdade finalizou é que nós vamos fazer agora, junto com os sindiclubes e através das nossas equipes aqui da Prefeitura, nós vamos criar um protocolo para direcionar todas essas atividades de maneira mais concreta, de maneira mais objetiva. Mas uma coisa já precisa ficar clara: aquelas atividades, por exemplo, hoje, um clube que tenha uma academia de ginástica, a academia de ginástica pode funcionar dentro do clube, obedecidas as mesmas regras que existem para as academias fora do clube. E aí, a mesma coisa, por exemplo, um clube que tem um bar, então pode funcionar, o restaurante, de acordo com as normas também, a mesma lógica seria. A mesma lógica. Nós estamos utilizando a mesma lógica que nós utilizamos com relação aos shoppings lá atrás. Nós, quando liberamos o funcionamento de shoppings, entendemos que só poderia, naquela época, com outra nomenclatura, inclusive, como onda verde, naquela época, né, só poderiam funcionar no shopping aquelas atividades que já funcionavam fora do shopping. Isso está valendo, inclusive, vai valer para os clubes. Quer dizer, e tem que seguir os mesmos protocolos. Os mesmos protocolos quanto à utilização de vestiários, os mesmos protocolos, como já está descrito, é importante dizer isso, é que isso vale para as academias, vale para os clubes, bebedouros, tem que ter lacrado o esguicho, né? O bebedouro só pode ser para encher um copo ou para uma garrafinha, né? Só essa questão aí que vocês vão poder utilizar. Agora, eu gostaria de falar de uma coisa aqui que ficou sem ser dita e que é importante. Os estádios, né, o nosso estádio aqui, o próprio lá, o esporte, o Tupinambás, eles só poderão ser utilizados para atividades profissionais. Então, porque a gente vai ter o Tupi e o Tupinambás já com agendas. Então, para treinamento, eles podem ser utilizados só para atividades profissionais. Atividades amadoras, não. Ok. Com relação ao clube prefeito, então, vai sair algumas deliberações, né, nesse decreto. O decreto sai, todas essas mudanças a partir de amanhã, não é isso, prefeito? É importante falar para a população que tudo que vai ser discutido aqui mudado vai ser um decreto amanhã, né, de hoje para amanhã, a partir de meia-noite, né, mas com validade a partir desse sábado, não é isso? Exatamente. O decreto, como a gente diz, sempre em vigor na data da sua publicação. E a data da publicação dele é a partir de 0h de amanhã, então estará em vigor essas alterações. E algumas coisas mais, elas vão estar colocadas, alguns protocolos vão estar refeitos dentro do decreto. É importante lembrar aqui outra vez, então, né, que a gente tinha falado, tem essa cartilha que foi feita quando a Juiz de Fora endereçou na onda amarela.
Essa cartilha está disponível no site da Prefeitura e hoje vai ser disponibilizada uma nova versão com as alterações que foram discutidas, né, em relação à academia, a clubes, as feiras, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, essa cartilha vai estar até às 18 horas de hoje disponível no site da Prefeitura, que é o covid19.pjf.mg.gov.br. Ô Reinaldo, e a gente tem que lembrar que algumas atividades nos clubes também estão vedadas. Sim, quais seriam? Essas atividades envolvem, por exemplo, saunas, não podem funcionar. As áreas de convivência, como locais para churrasco, para realização, os clubes que têm área são, como aqui eu vou lembrar um aqui que já veio na minha cabeça, que é a Associação dos Sargentos do Exército, na ASE, que tem áreas grandes que são utilizadas, às vezes as pessoas, na verdade, fazem piqueniques até dentro do próprio clube. Isso também não é permitido hoje, né? Exatamente para que a gente evite o risco de aglomerações. Esse é o fato. Como também não se pode realizar eventos nos clubes ainda, não se pode alugar, fazer alocação do espaço do clube para qualquer tipo de evento, né? Cessão de espaço, desse espaço para que haja festas familiares de sócios ou de terceiros, né? Como também as próprias atividades, como tipo colônias de férias. Isso não é permitido porque existirá sempre o risco de aglomerações. As atividades, então, que estão sendo liberadas, a gente poderia tratar com aquelas atividades que são individuais, né? Ok. Prefeito, com essas mudanças todas, né, que estão acontecendo dentro do Minas Consciente, né, as pessoas ficam, às vezes, em dúvida com relação aos horários de funcionamento de cada setor. Eu gostaria que o senhor passasse para a população como que está definido hoje o horário do funcionamento do comércio em Juiz de Fora, em todas as suas especificidades aí. Bom, é importante a gente lembrar, inclusive já foi objeto do decreto anterior, algumas alterações, mas o que está valendo hoje é que as lojas do centro da cidade, as lojas do centro e da periferia, as lojas de rua, como a gente costuma dizer, as lojas de rua, elas estão com funcionamento permitido de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, e sábados de 9 às 13 horas, né? As galerias do centro da cidade, elas estão permitidas, a abertura das galerias, de 9 às 18 horas de segunda a sexta, e no sábado, de 9 às 16 horas. E o shopping continua também com seu horário de 12 às 20 horas. Qualquer avanço, é bom lembrar que nós estaremos, no final da próxima semana, completando 28 dias de avaliação dessas mudanças, né? E após o prazo de 28 dias, é que no Minas Consciente está previsto a possibilidade, não quer dizer que vá acontecer. Se os parâmetros sanitários permitirem dessa forma, nós avançaremos para a onda verde. Aí isso será discutido e nós apresentaremos essas discussões à frente, né, na próxima semana ou início da outra. Então, até lá, é isso que são essas deliberações que estão valendo. Ok. Prefeito, vamos falar agora sobre a questão dos bares, né? Apesar dos bares estarem liberados na onda amarela do Minas Consciente, o Comitê Municipal deliberou nas últimas 3 semanas que os bares se mantivessem fechados para consumo interno, podendo apenas atender com delivery e retirar em balcão. Com a reunião de ontem à noite do Comitê Municipal, o que ficou decidido da situação dos bares em Juiz de Fora, prefeito? Bom, eu acho que essa era a grande esperança que todos aqueles que trabalham, que têm a sua vida ligada ao comércio de bares, esperavam que avançasse alguma coisa nessa reunião. E, na verdade, aconteceu, a gente avançou na nossa deliberação, permitindo agora o funcionamento dos bares. Mas, olha, a responsabilidade é grande de todos os bares. E muito mais do que dos bares, somos de nós possíveis usuários. Tá certo? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que
se a gente não se comportar adequadamente, nós poderemos colocar em risco todo um trabalho feito até aqui, e mais do que isso, nós vamos implicar em problemas. Aí, a troco de ir para o bar e ficar lá toda à vontade, aglomerado, nós poderemos causar um problema maior para todos nós, que a gente tem que fechar de novo, e com isso de trazer problemas econômicos para todo mundo, porque as lojas aonde estaremos trabalhando, os serviços, as atividades de serviço que nós exercemos, elas terão que ser fechadas de novo por conta do agravamento. Então, por favor, isso é um pedido quase que com toda a forma solene que ele poderia fazer. Vamos todos ser responsáveis nesse momento, né? A principal preocupação nossa é evitar a aglomeração. Então, vamos manter o distanciamento social, vamos utilizar, obviamente que no ambiente que você está comendo, bebendo, é difícil manter a máscara, né? É impossível. Mas, então, vamos manter o distanciamento. E quanto mais a gente puder estabelecer o critério de ser o mais distante possível, é melhor, né? A gente sabe, toda vez que, inclusive porque os bares agora terão a permissão de vender bebida alcoólica. A bebida alcoólica traz em si mesma a euforia de todos nós, né? E isso permite com que a gente comece a falar mais alto, que a gente resolva fazer um karaokê, começa a cantar, isso são todas as formas que a gente vai ter de aumentar o risco de contaminação. Então, por favor, é um pedido para que a gente possa continuar avançando e possa estabelecer essa relação de nos aproximarmos com o novo normal, um pouco daquilo que seria uma possível normalidade anterior. Então, os bares, eles vão poder funcionar de 10 às 22 horas. Tivemos até o cuidado de, eu acho um horário bastante estendido, estamos permitindo 12 horas de funcionamento, para que as pessoas, inclusive, tenham tempo de ter mais oportunidade de não ir todo mundo ao mesmo tempo, né? Buscar... E uma questão também que o comitê fala muito, que quando você tem mais horário estendido, você dilui o público, né, prefeito? Se você colocar, por exemplo, 3 horas de funcionamento, vai todo mundo querer ir naquelas 3 horas, né? E tendo um tempo mais diluído, você acaba fazendo com que as pessoas não vão todas ao mesmo tempo, né? A gente vai poder, então, nós vamos ter esse horário todos os dias da semana nos bares, autorizados, então, o consumo interno. Só estamos resguardando ainda que é importante o distanciamento social e que as pessoas não se aglomerem em torno de balcão, né? E as mesas existentes nesses bares, como já é a orientação prevista, elas precisam manter distanciamento entre as mesas, né? É óbvio que nós temos bares maiores, bares menores, mas inclusive alguns restaurantes já estão experimentando separação física mesmo entre as mesas. Com acrílicos, né? Com acrílico. Então, o que a gente puder fazer para buscar maior segurança será muito bom para todos nós. Lembrando, prefeito, que na onda amarela, os bares é sem entretenimento, né? Não pode ter música ao vivo, não pode ter show, não pode ter máquina de música, não pode ter karaokê. É um bar para a pessoa sentar e consumir, né? O bar com entretenimento estaria somente na onda seguinte, né? Exatamente. Quando eu falei, inclusive, aqui karaokê, a gente forçar a barra de tentar cantar. Sabe? Cantar sem ser assim, o playback, né? Cantar tem, né? É só por causa da empolgação que a gente fica nas relações. E vai ser um momento mesmo de muita empolgação para todos nós, a gente começar a retomar essa possibilidade de um convívio social maior. Mas vamos lá, eu acho que Juiz de Fora é uma cidade que sempre demonstra muita maturidade e que nós vamos conseguir. Nós tivemos uma experiência um pouco negativa lá atrás,
A gente sabe o que isso resultou. Isso, inclusive, impôs agora uma incerteza tão grande para todos nós do comitê. Inclusive, o comitê falou muito disso, né, da decisão ter demorado por conta da experiência negativa daquela vez que os bares abriram, né, prefeito? Exatamente. E é isso que eu quero que a gente possa buscar, esse grau de responsabilidade de todos nós. Que a gente possa fazer isso de uma forma mais efetiva, de uma forma mais responsável, que a gente não veja em Juiz de Fora imagens como a gente já viu em tantas cidades quando a abertura foi permitida. Então, gostaria de pedir muito, né, e pedindo assim quase que na qualidade meio de, vai parecer meio piegas o que eu vou falar agora aqui, mas na qualidade de paizão, né, pedindo para os filhos, para a meninada, ter esse olhar de que é através da responsabilidade de cada um que a gente vai poder continuar avançando e não retroceder. Prefeito, vamos seguir então a nossa live nessa manhã de sexta-feira falando sobre a questão do setor de eventos, né, que é um setor que está sendo muito impactado, obviamente, pela pandemia. Foi um dos primeiros setores a fechar e vai ser um dos primeiros a retornar. Inclusive, amanhã tem a previsão de uma manifestação aqui em Juiz de Fora envolvendo pessoas dessa área, né? Qual, então, é a perspectiva para o setor de eventos diante desse quadro aí atual da pandemia, prefeito? Bom, gente, evento é igual à aglomeração. O grande fator que facilita a transmissão do vírus é a aglomeração. Então, eventos, não adianta a gente achar que isso é fácil de ser resolvido, não é. Então, nós vamos ter ainda algum tempo para que isso retorne à realidade da vida diária da gente. Então, e isso tem sido motivo de discussão no país inteiro, porque a classe artística, e não só aqueles que se apresentam nas diversas modalidades artísticas, mas tem toda uma equipe de iluminação, de som, de montagem de palco, que está toda essa equipe aí sofrendo as consequências disso. Aí eu retomo até a fala que eu fiz anteriormente, da responsabilidade de todos nós de garantir que seja um sucesso essa retomada dos bares, para que a gente não venha impactar ainda mais o risco dessas outras atividades que ainda estão para serem retomadas, de ficarem mais para longo prazo. Então é importante dizer isso, que ainda não dá para a gente falar em momento de retorno, né? Mas é importante dizer que a Funalfa tem trabalhado insistentemente, realizando reuniões com todos os setores, e isso causou uma certa estranheza ao superintendente da Funalfa e de forma também bastante... e me causou também essa estranheza, esse fato de dizer que a prefeitura não tem conversado. Isso não corresponde à realidade. E, então, quem está sentindo que não teve voz, talvez porque às vezes a sua forma de representação ainda não está explicitada para o setor de cultura da cidade, faça contato com a Funalfa, estaremos sempre disponíveis para conversar. E olha, nós temos na Funalfa pessoas muito sensíveis e pessoas, inclusive, que têm a sua origem no meio cultural. Não são pessoas que nunca tiveram contato com essa realidade. Então é importante, e nós estamos buscando efetivar algumas coisas. Por exemplo, a Lei Murilo Mendes, nós estamos fazendo o pagamento das parcelas da Lei Murilo Mendes, para não, com algumas dificuldades que a gente tinha na prefeitura, que a gente tem na prefeitura, essa Lei Murilo Mendes, que é uma lei municipal, nós estamos buscando cumprir. Por outro lado, nós temos a Lei Aldir Blanc,
que vai está destinando à cidade de Juiz de Fora 3,5 milhões, mas para o setor cultural da cidade, mas ela tem um trâmite burocrático para esse dinheiro chegar aqui. E logo que ele chega, ele será disponibilizado. Por outro lado, o governo de Minas está sinalizando com mais 135 milhões para as cidades de Minas Gerais, não é para Juiz de Fora, né? Para a cidade de Juiz, e uma parcela desses 135 milhões chegará a Juiz de Fora, que também, logo que chegue e que nós consigamos cumprir todas aquelas determinações que a lei e que o projeto possa determinar, estará sendo disponibilizado para o setor artístico da cidade, setor cultural. Então, tenham na gente parceiros. Eu já disse isso aqui em várias ocasiões. Nós, mais do que nunca, o setor público precisa ser parceiro com os outros setores da cidade. E, mais do que nunca, os outros setores também precisam acreditar no trabalho das pessoas que estão aqui, realizando e buscando atender da melhor forma possível cada situação que se apresenta na cidade. E o setor de eventos, está na onda verde do Minas Consciente, né? Então, assim, a liberação também depende da questão da mudança de onda, né? Da mudança de onda e, obviamente, da gente... E aí, nós precisamos entender também uma outra questão, que nós temos uma discussão que é feita para a macro-região e agora também nós estamos abordando, nós estamos levando muito em consideração a questão da micro-região de Juiz de Fora, que envolve a micro-região de Juiz de Fora com 34 municípios e ainda, num total de 34 municípios que também, além da micro-região de Juiz de Fora, está incorporada a micro-região Lima Duarte e a micro-região São João Nepomuceno Bicas. Então, tudo que a gente fizer aqui, ela vai repercutir nas outras cidades. E essas outras cidades também vão ter repercussão sobre aqui. E os dados, a gente está avançando bastante na nossa região, na nossa micro e na nossa macro, né? Então, precisamos garantir isso para a gente ter toda a segurança, como eu já disse, de não estabelecer uma decisão agora e voltar daqui a pouco. Perfeito. Vamos continuar a nossa conversa agora falando sobre a reabertura de espaços públicos. As redes sociais, as pessoas têm cobrado, né? Porque estamos liberando, por exemplo, a academia, que é um lugar fechado, né? Mas os espaços abertos, as feiras da Avenida Brasil, da Praça Antônio Carlos, o próprio Parque Álvaro, que está fechado, o Parque da Lajinha, o Parque do Museu Maior Procópio. O que o senhor pode dizer sobre isso com relação à reabertura dos espaços públicos em Juiz de Fora? Então, vou dividir a resposta a esses questionamentos em duas, né? A questão das feiras livres, principalmente a feira, que são as duas que estão aí, a Feira Livre da Avenida Brasil e a Feira Livre da Praça Antônio Carlos. Todas as duas, a partir da publicação do decreto, estarão podendo ser retomadas. Foi construído a várias mãos um protocolo muito interessante, muito bem feito, por parte, inclusive, que envolveu a participação direta dos feirantes, né, através das suas representações. Então, nós vamos retomar. Agora, é importante dizer que em nenhuma das duas feiras vai se permitir qualquer coisa além da comercialização daquilo que é o objeto primeiro das feiras. Então, por exemplo, na Praça Antônio Carlos, a feira retoma, mas aquela possibilidade que já estava virando um hábito do Juiz Forano, de sair às quartas-feiras e fazer a feira, mas mais do que isso, também fazer o seu momento, seu happy hour aí nas quartas-feiras, isso não vai ser possível porque as mesas não estão permitidas, não está permitido música, então é estritamente a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros e dessa ordem. Bom, esse é o fato. Então já
estamos, a partir da publicação do decreto, que se dará na 0 hora de amanhã, né? Aí poderemos, mas eu volto a insistir também, e esse pedido vale para todas as outras feiras, que a gente observa ainda muita aglomeração. As pessoas não têm se preocupado em observar distanciamento, em observar uma condição, a utilização de máscaras mesmo efetivamente. Então vamos garantir isso é muito importante. Por outro lado, nós na próxima reunião, na quinta-feira, nós estaremos também já porque nós temos muitos parques públicos, né? Nós temos parques públicos que são de administração da prefeitura, com o Parque da Lajinha, o Parque do Museu Mariano Procópio, o próprio Parque Alfred, e nós temos também equipamentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, nós, na próxima quinta-feira, estaremos apresentando um resultado final disso, mas estaremos abrindo, sim, espaços públicos. Não sabemos se todos, mas quanto mais pudermos abrir, estaremos abrindo a partir da reunião da próxima quinta-feira. Então, é essa que ainda não se dará agora, para que a gente já comece a se preparar para isso, porque não poderemos também ter a ocupação. Por exemplo, no Parque da Lajinha, a primeira discussão é da gente liberar o Parque da Lajinha no sentido mais de poder realizar atividades físicas ali, caminhadas e tal, mas não para a realização dos piqueniques que se fazem tantas vezes. Prefeito, vamos chegar agora num assunto que eu acho que muita gente está aguardando, né? Nas últimas lives que nós realizamos, os estudantes da área de saúde se mobilizaram para cobrar a volta do chamado internato, que é aquele estágio envolvendo os estudantes da área de saúde. Qual a notícia que o senhor tem para dar para esses estudantes agora, prefeito? Bom, inclusive essa questão ela se coloca numa questão até de bastante coerência, né? A área de saúde se temos em todas as áreas isso é importante, mas nós não podemos na área de saúde ter um vácuo na formação de profissionais, inclusive porque a pandemia se enfrenta na sua essência com os profissionais de saúde. Então, as faculdades da área de saúde privadas estarão retomando os seus estágios e esse estágio é bom que se diga isso aqui para ficar bem claro, que vai valer a liberação para o curso de medicina, o curso de farmácia, o curso de enfermagem e o curso de fisioterapia nesse primeiro momento. Para esses 4 cursos, o internato de último ano, então é um internato, e não aquelas aulas práticas que se dão também em ambulatórios, que se dão nas unidades básicas de saúde, essas não estão liberadas ainda, é só o internato. Então, a partir do dia 1º de setembro, nós teremos, nessa relação com as faculdades, universidades particulares, nós estaremos utilizando 54 unidades básicas de saúde para acolher, e também com toda essa preocupação de buscar dar garantias ao estudante de que ele possa fazer o seu estágio com segurança. E, por outro lado, é bom que fique também claro que o que foi acertado é que esses estágios só participará do estágio o aluno que assim o desejar. O aluno que não quiser, por alguma restrição de vontade pessoal, ele não poderá ser obrigado pelas universidades a participar do estágio. Ele retarda aí dentro da perspectiva dele o tempo dele de formação e vai ser dessa forma. E a Universidade Federal de Juiz de Fora,
ela tem um processo diferenciado, né, pela sua própria estrutura, e ela depende de uma autorização para essa atividade do Conselho Superior da Universidade, que vai se reunir e vai deliberar sobre o assunto. Então, as faculdades particulares, a partir de 1º de setembro, então, volta o chamado internato, é isso, prefeito? É exatamente, Okay. A partir de 1º de setembro. Aí cada faculdade ela vai fazer aí o seu processo, né, mas já estará liberado. Isso. Que estão perguntando aqui, gente, dia 1º de setembro, então, que eles estão insistindo aqui na pergunta, né? As faculdades particulares, dia 1º de setembro, não existe portaria, um convênio da Secretaria de Saúde, está tudo encaminhado, tá? Eles estão perguntando, o prefeito vai assinar alguma coisa? Não. Fiquem tranquilos, então, dia 1º de setembro, volta o internato para as faculdades particulares. Não é isso, prefeito? Só para explicar isso já existe uma normativa própria de convênio que precisa... Inclusive, existem leis federais com relação a isso. Isso aí já está tudo encaminhado. Só volta a forma de atuação, só volta à normalidade, né? Só isso. Prefeito, vamos falar agora sobre a questão do legado da pandemia no setor de saúde. A gente já viveu uma pandemia, são momentos difíceis. Mas a Prefeitura, por exemplo, vai receber agora em setembro 27 respiradores que foram doados pela FIENG. E além disso, como o senhor próprio falou, a Prefeitura trabalhou na questão de mais leitos do SUS. Diante desse cenário todo, a gente pode dizer que a pandemia vai deixar como legado para o setor de saúde uma rede mais robusta, um sistema mais eficiente, mais organizado? Qual seria o legado da pandemia para o setor de saúde, prefeito? Reinaldo, eu comecei essa live aqui retomando um pouco a situação que a gente tinha lá em março, né? Quando no dia 17 de março eu participava aqui de uma entrevista coletiva para anunciar o fechamento das escolas, fechamento do comércio, essa coisa toda. Eu me recordo de dizer o seguinte: olha, gente, nós temos hoje, na estrutura do SUS em Juiz de Fora, 108 leitos de UTI. Tá certo? Nós temos 108 leitos de UTI. E muitas das vezes, vocês todos são testemunhas, eu falava à época, de que entra-se com mandato judicial para poder se conseguir uma vaga de UTI, ou se busca alguma interferência para se conseguir uma vaga do paciente que está grave e não tem vaga nos hospitais do SUS. Então, o sistema já, independente da pandemia, esse sistema já batia numa situação de um colapso, mas que não tinha essa característica do risco do colapso como da pandemia, porque os casos às vezes porque naquele dia você teve um número maior de traumas por um acidente automobilístico, 3, 4 pessoas, e isso já sobrecarregou. Mas ele não vai acontecer todo dia um acidente automobilístico com 4, 5 pessoas com necessidade de UTI, né? Não é a rotina. Então a gente já tinha um processo desse. Mas quando eu falo isso, é importante a gente também não deixar de entender a importância do SUS no Brasil. Quando a gente olha o que aconteceu em outros países, e apesar de todas as nossas dificuldades, os nossos números serem muito ruins, eu acho, no conjunto, não é fácil você olhar e ver o conjunto de óbitos, não só na cidade, mas o conjunto de óbitos que você tem no Brasil hoje, você pensar em mais de 117 mil pessoas que morreram, e muitas delas morreram por desassistência, por falta de uma vaga de UTI. Mas isso não foi pior, com certeza, pelo nosso sistema de saúde. E não atingiu ainda o seu melhor momento, mas cumpriu um papel e tem cumprido um papel bastante significativo nesse momento. Então, qual que era, para que a gente pudesse caminhar com segurança nesse processo, a gente precisava o quê? Melhorar esse número de equipamentos. E foi o que nós fizemos, né? Hoje nós temos em Juiz de Fora 183
leitos no SUS. Então, nós aumentamos um número bastante significativo de leitos. Tá? Isso foi importante. E continuamos nesse trabalho. Por outro lado, nós temos outra coisa agora, receber essa informação, né? Da FIENG, como eu fui sexta-feira passada, tive um encontro com o presidente da FIENG, né, o Flávio Rosque, e também o presidente da regional da FIENG, da Zona da Mata, o Everaldo, né? Nós fomos lá e está sendo destinado a Juiz de Fora 27 ventiladores que estarão distribuídos nas unidades de urgência da cidade. Isso será incorporado ao nosso dia a dia no pós-pandemia. Isso é um ganho significativo. Por outro lado, né, a gente e vocês estão vendo isso, eu vou retomar isso, apesar de agora que as pessoas não têm conversado muito sobre esse assunto, eu vou voltar ao assunto à tona, mas como resposta, né, de tudo aquilo. Foi muito cobrado de todos nós, por conta, inclusive, de tudo do medo que a gente tinha, de qual era o tamanho do problema que a gente ia enfrentar, a questão de hospital de campanha. E olha, no Brasil inteiro estão sendo desativados os hospitais de campanha, ou em bem poucas situações, ou talvez nenhuma, houve a ocupação dos hospitais de campanha do tamanho que eles foram gestados, que eles foram pensados, e nós em Juiz de Fora estamos dando respostas à cidade, utilizando daquilo que temos, e com isso só foi possível porque nós, na verdade, ampliamos as unidades aonde elas poderão continuar, elas não vão ser desmontadas. Então, esse é um ganho muito importante para o processo de assistência futuro, mesmo no pós-pandemia, né? Eu acho que isso foi um grande esforço feito, não só pela Prefeitura, mas também por toda a comunidade de Juiz de Fora. É importante lembrar, né, sempre que a nossa equipe, né, de intérprete de Libras, né, está sem máscara, porque para as pessoas surdas, né, a expressão facial se faz muito importante na comunicação com as pessoas surdas. Então, elas atuam aqui sem máscara, justamente para facilitar a comunicação com as pessoas surdas. Mas, saindo daqui, elas colocam as máscaras e todo mundo que está aqui na sala está de máscara, como ela não está falando também, então não tem tanto risco assim. Então, só para explicar o fato de ela não estar usando máscara, as pessoas questionam também essa questão. Então, é por uma questão realmente técnica dos surdos citarem essa expressão facial para a comunicação se fazer através da comunidade surda. Prefeito, vamos responder então alguns questionamentos que foram surgindo durante a nossa primeira hora de live. Perguntaram o seguinte: com os clubes voltando, como a gente falou anteriormente, os idosos podem frequentar os clubes da cidade? A orientação é que não, né? As populações de risco, né? Não só os idosos, mas todos aqueles que têm comorbidades, não devem se expor a nenhum ambiente que tenha qualquer risco de ter uma aglomeração, de conviver com mais pessoas aí que possam causar a transmissão para eles. Então, eu acho que os idosos, o clube agora não está na hora ainda, né? A gente deve ficar em casa, esperar mais um pouquinho e ter outras atividades. Eu acho que o idoso, assim, ele poderá, com a retomada dos parques, aí sim, as caminhadas nos parques, onde um ambiente de ar livre, aí sim, mas nos clubes, para poder, inclusive, não vai faltar vontade para nenhum fazer alguma prática de esporte e acabar a gente correndo o risco de ter o desrespeito ao próprio regramento. A gente falou na primeira hora da live sobre a questão de volta de quadras esportivas, né, de algumas atividades. Aí as pessoas questionam como que fica a situação da Praça Céu, lá na Zona Norte. Ela vai poder funcionar? Como que está a questão da Praça Céu, prefeito? A Praça Céu,
por exemplo, a quadra, ela só teria algum sentido de funcionar se você tiver alguma atividade supervisionada onde as pessoas que forem praticar alguma atividade lá não fosse atividade sem contato. Então, fora isso, é só a utilização do espaço do entorno mesmo para poder fazer caminhada, esse tipo de atividade. As pessoas estão questionando também a questão dos horários de funcionamento de academias e clubes, né? Resguardando o que está previsto no protocolo, acho que isso se torna... Academias só tem uma restrição de horário, que são as academias que funcionam no shopping. Como o objeto maior é o shopping só pode funcionar de 12 às 20 horas, as academias no shopping, por enquanto, só podem funcionar de 12 a 20 horas. Agora, as outras academias, até para que você possa permitir que haja um espaçamento mesmo das pessoas, que você tenha mais horários para as pessoas poderem fazer a prática do exercício, elas vão manter os seus horários anteriores, desde que respeitem os protocolos todos já estabelecidos. Prefeito, estamos recebendo hoje muitos questionamentos sobre a questão do serviço self-service nos restaurantes, né? Muitos pedindo a possibilidade de volta desse serviço. Como que está a análise dessa questão no município hoje, prefeito? É uma questão, há algum tempo atrás, inclusive, foi dito que esse serviço talvez até desaparecesse, né? Lá atrás, no início da discussão, no início da própria pandemia, as conversas todas geravam em torno da possibilidade do desaparecimento do self-service. Mas nós estamos fazendo um estudo nas secretarias da Prefeitura, para ver com um pouco mais de ciência do que só o achismo, né? Com bastante ciência e não achismo, ver qual que é o risco objetivo ou que a gente construa medidas mitigadoras que possam permitir a volta. Mas isso ainda é um processo para a gente discutir mais à frente. Prefeito, e hoje também existiu, parece que uma movimentação muito grande das escolas particulares de Juiz de Fora, pedindo aí uma possível volta. Como que está então a questão das escolas e respondendo às pessoas que estão entrando na live, basicamente escolas particulares, prefeito? Bom, o governo do estado, através do projeto do programa do Minas Consciente, ele está fazendo um grande estudo com relação às escolas no seu conjunto, e que envolve as escolas particulares também. O que a gente precisa levar em consideração é que essa questão das escolas, sejam públicas ou privadas, tem sido um grande questionamento no mundo inteiro. Nós estamos vendo a dificuldade com que os países que já retomaram as aulas nas escolas, nas diversas escolas, sejam elas públicas ou privadas, e tendo um risco amplificado aí de um novo momento da transmissibilidade do vírus. Então, precisamos fazer esse estudo, eles estão sendo feitos aqui em Juiz de Fora, do ponto de vista da Secretaria Municipal, para a rede pública. A gente está trabalhando nesses estudos e nós esperamos aí essa discussão também do Minas Consciente, que envolve as escolas particulares. Prefeito, e para encerrar o nosso encontro dessa sexta-feira, nós tivemos aí nos últimos dias, nos últimos 9 dias, nós vivemos uma greve, né, dos profissionais do transporte rodoviário, né? Isso, obviamente, impactou a cidade de alguma forma, né? O que a Prefeitura, o que o senhor, como prefeito, tem a falar sobre essa situação da greve que nós vivenciamos e sobre a questão do serviço do transporte público urbano de uma forma geral? Bom, a primeira coisa é deixar bem claro que essa greve, o direito de greve, está consagrado na Constituição Federal. Ele tem alguns limitadores e tem regramentos para quando for atingir serviços essenciais, e lembramos sempre que o transporte coletivo urbano é um serviço essencial.
Então, por conta disso, ele tem que ser garantido, não se quebra o direito de greve, mas para se fazer a greve precisa-se que se mantenha um nível de mínimo para garantir o transporte para a população. Bom, essa greve é uma greve na relação do empregador com o empregado, é isso que estava estabelecido, era uma questão de dissídio coletivo de trabalho. Essa relação, ela se estabelece entre o empregador e o empregado. Então, isso não passa pelo fato da prefeitura ser o poder concedente. O que a gente precisa garantir, buscamos o tempo todo, foi garantir que a população, de alguma forma, fosse atendida. E para que a população fosse atendida, nós usamos daqueles expedientes que seriam possíveis à prefeitura. Que é uma vez que existiu um impasse em que, inclusive, 100% do transporte foi negado à população, o que é um desrespeito, inclusive, à própria forma como deve ser conduzido o processo, né? Não se garantiu o mínimo que era, mesmo a partir de ordem judicial, mas isso caberia, inclusive, como coube, a justiça intermediar e buscar essa solução. E qual que era o nosso papel? O nosso papel era intervir junto à justiça para que ela tomasse, que ela deliberasse o que precisava ser feito. Então foi essa a condução clara, transparente, tranquila que nós tomamos. Agora é importante dizer para todos nós, e isso é uma discussão que a cidade de Juiz de Fora precisa fazer. Independente de quem será o próximo prefeito na cidade, ele vai precisar, essa é uma tarefa que nós temos certeza que vai precisar ser feita, é de a gente buscar uma solução mais próxima da atual realidade para o setor. Esse setor, o setor de transporte coletivo urbano, no país é um grande problema. Tanto é problema que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar, ontem, um valor de, se não me falha a memória, 4 bilhões. 4 bilhões para socorro às empresas de transporte coletivo no Brasil inteiro. Em março, na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, o assunto que deveria ter predominado, acabou não predominando por conta da questão do coronavírus que estava avançando naqueles dias de forma bastante intensa no Brasil, e lembrando que a Frente Nacional dos Prefeitos, ela envolve prefeituras com mais de 80 mil habitantes, então todas essas prefeituras têm de alguma forma algum tipo de transporte coletivo urbano. Era um dos grandes assuntos, e continua sendo na frente, um dos grandes assuntos a serem discutidos, porque o problema é grave, E com a pandemia, isso, por mais que as pessoas tenham um olhar diferente sobre isso, o que aconteceu durante a pandemia? Nós tivemos uma quantidade de viagens, de ônibus circulando, num determinado momento do dia, completamente vazio, e isso significa gasto pelas empresas, é mão de obra que se paga, é combustível que se gasta, é pneu, é o desgaste do ônibus, e que isso não é de graça, né? Isso causou um problema para as empresas grandes, sim, piorou a situação de muitas empresas pelo Brasil afora. Então, o que hoje está se fazendo é essa discussão que ela não pode ser feita dentro de Juiz de Fora, porque nós não temos recursos na prefeitura hoje, de forma nenhuma, para fazer o mínimo de subvenção à questão da atenção a esse serviço público tão importante. Então, é importante que fique para todos nós, infelizmente, durante esses 6 meses de pandemia, nós enfrentamos por 3 ou 4 vezes movimento de paralisação por parte do setor, né, por parte dos motoristas e cobradores, por conta de problemas diversos nas suas questões
de recebimento de salário, de recebimento de algumas, de cesta básica, alguns direitos que eles teriam. Mas não há solução se a gente não rediscutir todo esse processo, não só em Juiz de Fora, no Brasil inteiro. Então é só para prestar conta à cidade de Juiz de Fora de que nesses 9 dias que nós enfrentamos essa questão da greve dos servidores do transporte coletivo urbano, a Prefeitura não teve inerte e nunca estará inerte. Nós estamos discutindo várias propostas para que a gente possa adequar melhor a prestação de serviço, mas que precisará ser discutida com a cidade, porque todos nós teremos que entender essa realidade colocada. Então, encerrando aqui essa fala sobre a questão do transporte, é um pouco nesse sentido que a gente gostaria de conversar com a cidade, e em outro momento, com certeza, nós realizaremos conversas onde traremos também a visão mais técnica na discussão desse assunto. Perfeito, então nós vamos chegando para os momentos finais, só porque o público é um pouco cíclico, as pessoas entram e saem, né? Então pessoas agora entram e questionam coisas que já foram discutidas. Então, dizer que no site da Prefeitura você vai encontrar lá um resumo, um release com resumo do que foi falado nessa live. Então quem entrou depois e está fazendo pergunta agora, é só entrar no site da Prefeitura e vai ter as informações. Sobre os protocolos, lembrando então que no site covid19.pjf.mg.gov.br, até hoje às 18 horas, você vai encontrar essa cartilha atualizada com os serviços liberados, como as academias, clubes, né, a cartilha com os protocolos para funcionamento de atividades comerciais autorizadas a funcionar dentro do Minas Consciente, dentro das liberações do Comitê Municipal. Lembrando que notícias diárias sobre o Covid você encontra também no nosso site. Prefeito, suas considerações finais, por favor. Mais uma vez, agradecer a todos aqueles que interagem diretamente conosco aqui, podendo colocar suas questões. Agradecer a atenção de toda a cidade, de todos aqueles cidadãos de Juiz de Fora que passaram por essa, ou inteiramente, ou em parte, por essa 1h e quase 20 minutos aí de live. Essa é sempre uma oportunidade rica para qualquer gestor, é quando ele pode conversar e prestar conta dos seus atos àqueles que são exatamente a razão da existência do poder público, principalmente as comunidades mais vulneráveis da cidade, que precisam entender muito mais esse processo de que ainda é muito importante, se possível, ficar em casa, manter o distanciamento social quando estiver na rua, utilizar as máscaras, lavar as mãos sempre que possível com água e sabão, ou na impossibilidade disso usar álcool em gel, e manter sempre uma boa etiqueta respiratória. Essa fala final, ela vai perdurar na nossa vida por muito tempo. E por muito tempo não, para sempre. Então precisamos ter sempre essa preocupação e para que a gente possa garantir cada dia com mais saúde e vencendo mais uma etapa contra o coronavírus. Prefeito, muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima. Bom final de semana a todos.